Olá, seja muito bem-vindo a mais uma revisão semanal da cooperativa, aquele momento de reflexão para a gente entender como nós operamos durante a semana, o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso resultado, manter se estiver bom, corrigir a rota caso a gente precise estar alinhando alguns pontos fracos. Então vamos lá, eu já fiz, recapitulando sempre a metodologia. Nós vamos usar a nossa IA para avaliar a nossa performance. E o David, você carrega os arquivos exportados do Profit. Então, aqui a metodologia que eu vou usar. Usuários do Connect Pro que já têm acesso ao David também já podem usar essa metodologia, que é enviar os PDFs e o Excel para ele. Então, lá no ProfChart, tem um botãozinho chamado exportar no relatório, você clica lá em exportar, escolhe o período, eu vou te falar o que é que você precisa pensar em termos de período, e carrega esses arquivos aqui no David através desse maisinho, ó, só clicar aqui em adicionar files, add files, eu já fiz isso aqui, só falta dar o send, certo? Então, a metodologia sempre vai ser pegando o máximo de trades possível, certo? Então, aqui eu tenho o período desde o início dos nossos trades até a sexta passada, que é o dia 23, e eu tenho o período inteiro até a sexta atual, que é hoje. Qual é o objetivo disso? Nós tínhamos rodado até a sexta passada, a pergunta é, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise, fizemos um plano de ação, e a pergunta que agora nós visamos responder inicialmente é: o que nós fizemos de plano de ação e de execução surtiu algum efeito no longo prazo? Ou seja, essa semana ela contribuiu positivamente, negativamente ou foi neutra essa semana, certo? Adicionalmente, eu também vou mandar para ele a lista de operações para que ele possa fazer para nós aquela avaliação horária que eu pedi da última vez. Eu também estou com algumas dúvidas referente a outras coisas, mas vamos lá dar o send aqui para que ele possa já começar o trabalho dele aí. Bom, ele está pedindo meu usuário e senha, né? Então eu já vou inserir aqui, Davi, eu eu não me lembro minha senha, então eu vou ter que voltar aqui já com a senha, só um pouquinho. Pronto, senha colocada, senha já está de volta, já mandei para ele aqui e ele já fez a avaliação dele. Então, período analisado de 1º a 30, 158 operações, 26% com razão 208, está no patamar 4. Me deixe orientá-lo, né? Eu, inclusive, vou atualizar o prompt dele para ele captar isso. David, na verdade, esse é um relatório da cooperativa e eu quero que você faça uma comparação entre os dois períodos. 1º de janeiro de 25 a 23 de maio de 25, e o segundo período, 1º de janeiro de 25 a 30 de maio de 25. A pergunta que eu quero responder é: essa semana, nós montamos um plano de ação anterior, onde a gente iria operar pontos fixos e horários fixos. Esses horários eram: a gente ia operar muito pouco de 10 às 11, nunca iríamos operar de 11 às 12, iríamos operar normalmente com foco total de 12 às 13 e também de 13 às 14. E a gente sempre iria entrar em pontos fixos determinados pelo David Indicador. Então, o que eu quero saber é se esse plano surtiu efeito, ou seja, quanto que era o nosso CPF na sexta passada, acumuladamente, quanto é o nosso CPF hoje, e a conclusão, se o plano foi positivo, negativo ou neutro.
Né? CPF caiu de 4,8 para 4,7. Eu me recordo que na semana passada foi ao contrário. A gente subiu de 4,7 para 4,8. Portanto, a pergunta aqui o plano de operar em horários fixos e pontos específicos não gerou ganho de eficiência na métrica CTF. Tá? Então, o nosso plano ele tem um lado positivo, que ele não descambou o resultado, mas a gente ainda continua na luta para conseguir subir esse CTF para o nível 5. A frequência de operações aumentou, o que indica possível desvio do plano de operar menos e melhor. A razão lucro-prejuízo caiu, talvez porque as entradas foram menos assimétricas fora dos pontos ideais. O CTF caiu ainda que pouco. Diagnóstico. O plano teve efeito neutro a levemente negativo. Né? Ação. Voltem o plano ainda com mais disciplina. Aqui ele está sugerindo, mas agora eu quero conversar um pouco com ele. Na verdade, eu já vou a dialogar com ele e, ao mesmo tempo, com vocês. Certo? Então, o que eu acho que pode nos ajudar? Eu vou, inclusive, descrever tecnicamente, certo? Eu quero concentrar as operações nessa semana que vem, uma vez que a gente viu que os horários não surtiram efeito e a gente, na verdade, percebeu uma dificuldade dos operadores em... Deixa eu parar, senão vai ficar muito grande. A gente percebeu uma dificuldade dos operadores em atender esses horários ali próximo do almoço. Não foi uma coisa que eu achei que ia ser diferente, não gostei muito da ideia. Então, eu quero concentrar as operações, certo? Eu quero concentrar o nosso turno de trabalho de 9 até 11h30. Mas, Davi, como assim 9? Nós não vamos operar 9, mas agora a gente vai incorporar o mercado de ações, que exige uma preparação mais elaborada. Então, eu quero fazer essa preparação bem legal aí nessa semana, certo? Então, a gente vai iniciar diariamente às 9 e nós vamos até às 11h30. Operacionalmente falando, a gente vai de 10 até 11h30, certo? E eu tenho uma proposta bem legal para a gente conseguir fazer uma outra alternativa com relação a essa seletividade time. É um parêntese importante que cabe aqui, é assim mesmo, certo? O que não pode é como a pessoa física média fica no mercado travado numa coisa só porque ela ama, só porque ela está há 1000 anos fazendo, só porque... E não ser guiado a resultado. Nós não estamos perdendo a nossa habilidade, o que eu disse para vocês, quero que ia acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo evoluir, certo? E eu julgo que isso seja até perfeitamente normal, porque é um conjunto de pessoas trabalhando, certo? Então, a minha proposta é que a gente afunile isso, certo? Mais uma vez. Então, vamos lá. Eu vou começar um pouco com o David agora. David, o que a gente vai fazer na semana que vem? Eu quero que você avalie os dados históricos e me diga se esse plano tem algum potencial e qual seria o nível de potencial da gente conseguir sair finalmente desse patamar 4 do CTF e ir para 5 ou acima. Eu acho que um grande mérito do time como um todo é que a gente não perde o 4, certo? A gente não entra em dia de fúria, não tem mais isso aqui no grupo. Mas ainda não conseguimos patamares superiores. Então, eu vou demonstrar o plano para você agora, tá? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos ao meu plano. Meu plano é concentrar, é fazer uma preparação de mercado que envolve a inclusão do operacional do mercado de ações, certo? E diminuir um pouco a frequência nas operações de índice. Por que isso? Porque o mercado de índice é mais naturalmente alavancado, então a gente não consegue manejar o risco da maneira que manejaria no mercado de ações. Uma outra coisa é a clareza técnica da leitura. Os operadores, eu percebi muito levemente ainda, claro,
a gente acabou de fazer as aulas, que esses operadores estão evoluindo muito rapidamente nesse mercado, certo? O plano não acabou ainda, eu vou só dar um play, um pause aqui para o texto não ficar muito grande. Eu vou continuar, não quero que você interprete nada do que eu te disse até agora, eu vou continuar na sequência. Pois bem, então qual a ideia? A gente continua com sintomas de falta de clareza e de overtrade. Então vamos por parte. A ideia é que de 10 a gente faça de 9 até às 9h45, a gente faça um processo de seleção de ações. Esse processo de seleção de ações, eu já discuti com você em outro chat, já está aprovado, a gente já está rodando ele e já estamos detectando grandes movimentos no mercado. Então, de 9 até 10, a gente vai fazer uma preparação grande de mercado, que incluirá, inclusive, operacionais em replay para treino, para que o operador chegue no pregão com a mente bem afiada. De 10 até 11h30, a gente vai fechar a janela operacional nesse período, operando, monitorando o índice futuro e uma ação selecionada por dia. Como que vai funcionar? A gente vai usar a ferramenta de screening para criar uma autorização de monitoramento de ativo. Ou seja, se o ativo entrar em determinados critérios, que basicamente, que critério é esse? Eu vou te explicar na sequência. Eu peço que você não mencione nada dessa segunda parte do plano, porque eu vou te explicar na sequência qual é o critério. Muito bem. Então, vamos falar, por exemplo, do índice futuro. A gente vai monitorar o tamanho do mercado, por exemplo. Vamos imaginar um candle de 30 minutos. Toda vez que esse candle de 30 minutos for maior do que a média, uma média pregressa de 5 períodos, a gente vai apresentar esse ativo no screening como ativo autorizado a monitorar, certo? A monitorar, ou seja, a gente vai abrir o ativo para ver se haverá trade. E a mesma coisa a gente vai fazer também no mercado de ações. Na verdade, essa primeira parte muito mais focada no índice. O que que eu quero com isso? Eu quero que o operador pare de ficar olhando para a tela, porque é isso que traz essa vontade, esse fomo, digamos assim, de querer participar a todo custo. Eu vou pausar novamente, mas eu não quero que você analise ainda o plano. Pois bem, então vamos separar, por exemplo, o mercado de 30 em 30 minutos. Então, se o mercado ficar over, ou seja, se ele ficar exagerado para algum lado, a gente vai, o screen vai informar a gente, e a partir daí a gente vai fazer a leitura do que a gente chama do David Pro. Existe o David básico, que usa a máxima e a mínima abertura para fazer um cálculo para tentar determinar a direção. Isso é obviamente mais atrasado, porque usa variáveis de preço, certo? E agora nós temos o David Pro, que usa informações de fluxo, de tape read, mais especificamente o saldo acumulado da agressão. Então, o que que nós fizemos? Isso, inclusive, foi debatido com você em outros chats. Nós pegamos toda a carteira Ibovespa, essas operações são em índice, tá? Então, a gente pegamos todas as carteiras Ibovespa, nós fizemos um DDE, um Real Time Data, com todos os acumulados da agressão online de cada uma das 87 ações.
depois ponderamos esse acumulado em cada participação de cada ação do Ibovespa, somamos isso e achamos um acumulado ponderado do índice. E a gente analisa esse dado para nos ajudar a determinar a direção do mercado. Isso vem funcionando muito bem, inclusive. Só que ainda existe o David básico. Então, há uma falta de convergência, digamos assim, que a gente quer eliminar e partir 100% para o David Pro, certo? Então, eu quero que você avalie o funcionamento do David Pro, se você concorda, apesar da gente já ter conversado sobre isso em outro chat, certo? E eu ainda não terminei o plano, portanto, não comece o seu feedback ainda. Então, a ideia é usar esse screening para que de 30 em 30 minutos a gente avalie se o mercado está exageradamente esticado para um lado e, a partir desse exagero, analisar se o David Pro seria convergente com aquele movimento e realizar o trade. Dessa forma, só o fato da gente analisar de 30 em 30 minutos significa dizer que a gente faria no máximo 4 entradas num universo de 2 horas. Se a gente for falar de 1 hora e meia, na verdade, seriam 30, 30, 30, 30, 30, 30, seriam 6 possíveis entradas. Não quer dizer que em todo candle ele vai estar exagerado, certo? É, é possível que tenha dias que a gente nem faça essa entrada, o que seria o equivalente. Ora, se o candle de 30 minutos está menor do que a média, isso tem muito a ver com o mercado estar em uma espécie de consolidação, o que a gente deveria estar evitando, e a gente ainda continua operando movimentos muito micros do mercado. Então, esse seria o plano, certo? Então, resumindo, 10 a 11h30, horário operacional, olhar o mercado em blocos de 30 minutos e analisando o David Pro apenas se o mercado tiver com um candle médio de 30 minutos acima de uma média pregressa de 5 períodos para trazer finalmente essa seletividade para o operacional. O que é que você acha desse plano? Me dá agora um overview geral aí da sua opinião sobre tudo isso que a gente montou e, principalmente, se eu estou atacando os problemas que estão sendo detectados por você nessas análises que você acabou de fazer. Ou seja, o que eu proponho resolve o problema e, se resolve o problema, qual é a eficácia dessa resolução. Agora eu vou sentar aqui e eu quero escutar o que ele vai dizer. Ler, né, na verdade. Avaliação estratégica do novo plano, preparação profunda antes do pregão, seleção de ativos por screening técnico, beleza. Uso do DD Pro ponderado real-time de agressão, isso é clareza objetiva na leitura, você elimina a subjetividade, massa. Operar em bloco de 30 minutos, ele também gostou. Critério técnico para evitar consolidação, ele também gostou. Alvo psicológico claro. Você está convertendo um olhar a tela e querer participar em um processo de seleção técnica com gatilhos fracos. Projeção de potencial. Seu CTF está no patamar 4, seu plano reduz operações ruins e mantém as assimétricas e aumenta a clareza. É totalmente plausível que vocês avancem para o patamar 5 em 2 a 3 semanas, se forem fiéis à execução. Gostei, espero que vocês também. Então, aqui, obviamente, tem uma tarefa nossa, né? Ele deixa claro, se nós formos fiéis à execução. Eficácia estimada alta, desde que opere apenas com autorização do screening, não forcem entradas de contexto de exagero e convergência do David Pro.
Faça um checklist diário de ciclos de execução fiel. Se quiser, você pode montar isso. Conclusão, sim, Davi, o plano que você desenhou resolve diretamente os principais gargalos que ele detectou. E mais, ele não sacrifica o que já está funcionando. Você está operando como um general que conhece seu exército e o terreno. Gostei dessa analogia. Agora só falta consolidar essa fase como ritual diariamente. Controle o processo e aceite o incerto. Bom, agora eu vou pedir para ele fazer aquele resumo tático que eu costumo mandar para vocês no grupo, certo? Na verdade, David, eu quero um PDF com o resumo do que nós vamos fazer, certo? Então, 9 às 10, preparação profunda, ela, ela envolve analisar a ação definida pelo screening, analisar fluxo de dias anteriores dessa ação e rodar o replay dessa operação para conhecer ali como foi a atuação daquele player. De 10 até 11h30, análise técnica a fim de gerar operações no mercado, isso dividido em blocos de 30 minutos, com screening autorizando a análise do ativo. Se o screening não autorizar, a gente nem abre o índice, por exemplo. Beleza? Pode montar esse plano para mim em PDF, por favor. Vamos dar uma olhadinha nesse plano aqui. Se vocês conseguem ver aqui, eu acho que não, né? Sim, conseguem, sim. 9 às 10, preparação. 10 às 11h30, janela operacional, dividida em blocos de 30 minutos. O screening técnico deve autorizar a análise do ativo. Critério, candle de 30 minutos com corpo maior que a média de 5 períodos. Se não houver autorização, não será sequer aberto. Caso autorizado, avalie a convergência com David Pro. Apenas com essa convergência clara haverá entrada. Objetivos, disciplina, processo de clareza é o nosso filtro. Show de bola. Faltando alguma coisa aqui, né? Não, tá certo. Tá tudo certinho. Maravilha. Eu vou só fazer uma coisinha aqui. Depois eu faço isso lá no prompt geral, colocar o logo da Connect nesses relatórios. Eu esqueci de fazer isso. Galera, é isso. Esse é o ciclo, esse é o processo. Em alguns momentos você pode achar que isso é exaustivo, certo? Mas não há outra forma de evoluir que você não seja guiado a resultado. Hoje ele não é satisfatório, portanto a gente não pode caminhar para aquela direção da forma que a gente está fazendo e esperar que o resultado seja diferente, certo? Mas uma coisa que eu me lembrei que eu vou pedir ao David para que ele coloque no PDF. David, eu quero também um bloco de plano de ação comportamental, ou seja, quais são os aspectos comportamentais que cada operador que vai operar na conta da cooperativa hoje deve estar prestando atenção. Hum. Antes do pregão, respiração profunda por 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Não tem desculpa. 2 minutos. Eu quero todo mundo na semana que vem fazendo essa respiração profunda por 2 minutos, no horário que o David está recomendando. Durante o pregão, toda vez que surgir vontade de olhar a tela sem autorização do screening, repita mentalmente. Opera o contexto e não carência de ação. Se o ativo não estiver autorizado, feche a aba. Ao entrar em operação, declara internamente: essa entrada cumpre o protocolo, aceito o resultado. Após o pregão, o que respeitou, o que violou, o que aprendeu. Bacana, gostei. Vamos fazer esse exercício. Sinais de alerta.
pressa ao clicar, raiva após o stop, tentação de operar fora do horário do ativo. Eu quero que você adicione ao PDF já existente e me reenvie novamente, por favor. Eu não vou resistir e vou mandar o logo para ele. Depois eu atualizo lá o prompt geral. Cadê? Logo. Esse logo aqui. Mais um detalhe, David, é a inclusão do operacional de ações a partir da semana que vem. Isso é muito importante, porque, como é uma troca de ativo, a gente precisa avaliar bem qual que será a eficácia disso lá no CTF, tá? Ficou bonitinho, hein? Gostei. Parabéns, garoto. E aí, cadê o bloco comportamental? Tá aqui embaixo. Beleza. Então, a gente, ler esse bloco comportamental várias e várias vezes. E nas semanas que vêm, vamos cumprir isso aqui com muita fidelidade, beleza? Show de bola? Então, isso aqui vai ser enviado no grupo daqui a pouquinho para vocês, juntamente com essa própria gravação que eu estou enviando aqui. Um ótimo final de semana a todos. Eu vou mandar um aviso lá no grupo separado, mas eu quero já dizer aqui também que na segunda-feira nós vamos ficar sem operações. Nós vamos fazer a migração de corretora. Como a gente vai operar o mercado de ações, a gente precisa de uma corretora que propicie vantagens nesse sentido. E, sem dúvidas nenhuma, uma das melhores corretoras que podem nos auxiliar nesse sentido é a nossa corretora parceira oficial, a Toro Investimentos. Beleza? Perdão. Então, vamos lá? Ó, controla o processo, aceita o certo, bola para frente, queixo para cima, tenha certeza de que o plano está pronto e que a gente vai para cima dele na semana que vem com muito entusiasmo, com muita alegria e com certeza obteremos a nossa vitória. Um abraço, gente. Nunca se esqueça, controle o processo e aceite o incerto.